Oi, pessoal! Meu nome é Júlia Dantas, sou graduanda em Letras Português e hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre a redação do Enem. Eu fiz vestibular 7 vezes, já tirei notas entre 986, 620, 480, então tive bastante experiência e eu também estudei para isso. As referências eu vou deixar aqui embaixo, mas principalmente a cartilha do INEP. O nosso objetivo nesse vídeo principal é compreender o gênero textual dissertativo argumentativo, entender a proposta de redação e saber como você vai ser avaliado. A minha fala vai ser dividida em alguns momentos. No primeiro momento eu vou falar sobre o texto dissertativo argumentativo. No segundo momento eu vou falar sobre os tipos de argumentos. No terceiro momento eu vou falar sobre as competências e a forma de avaliação. Depois eu vou fazer algumas recomendações gerais, falar sobre outras iniciativas e as referências. Pede que os alunos desenvolvam um texto dissertativo argumentativo, de ordem social, cultural, científica ou política. A avaliação é feita por 2 professores, eles avaliam em competências e cada uma vale 200 pontos. O que é o texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo é um gênero textual em que você constrói e defende um ponto de vista. É dado a você um tema e você precisa defender uma tese, defender sua opinião. Você tem que convencer o leitor de que você está certo. Você vai dissertar, ou seja, expor de forma sistemática e aprofundada sobre um tema, e você vai argumentar, ou seja, relacionar informações para sustentar a sua tese. O que é a tese? A tese é a sua opinião, é o seu ponto de vista sobre esse assunto. Depois da tese, vem os argumentos. O que são os argumentos? São as informações que você vai usar para defender a sua tese. Quando uma pessoa olhar para a sua tese, ela vai perguntar, mas por quê? E nos argumentos você vai responder o porquê. Um exemplo, a sua tese é que a crise hídrica em São Paulo foi por conta do desmatamento da floresta amazônica. Aí a pessoa vai perguntar, por quê? Aí o seu argumento vai vir e vai dizer, porque a floresta amazônica é a fonte de umidade para a chuva que vai ter na região sudeste. É importante saber diferenciar assunto e tema, quando você estiver lendo a proposta de redação. O tema é o núcleo das ideias sobre as quais a tese se organiza e a delimitação de um assunto mais abrangente. O assunto é mais geral, é mais específico e superficial, enquanto que o tema é pontual, é específico e aprofundado. Então, por exemplo, na redação de 2016, o assunto era a intolerância religiosa, mas o tema eram os meios para combatê-la. Então, algumas características do texto dissertativo argumentativo é que ele é um texto impessoal. Ou seja, você tem que escrever na terceira pessoa do singular. Você não pode usar a palavra eu acho. Você também não pode conjugar os verbos na primeira pessoa. Um recurso para deixar o seu texto impessoal é usar a partícula ser, por exemplo. Sabe-se que tal coisa é assim, assim, percebe-se. É uma forma de deixar o seu texto impessoal. Você tem que fazer um texto formal, então você tem que evitar gírias, evitar uma fala muito descontraída. Tenta ser bem profissional. O texto é dividido em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, você vai fazer uma apresentação inicial do problema, você pode abordar as principais perspectivas e você tem que apresentar a sua tese. Você tem que deixar bem clara a sua tese na introdução. No desenvolvimento, você vai defender a sua tese. Então, você coloca uma ideia central por parágrafo. E na conclusão, você faz uma retomada geral de tudo que você falou no seu texto e você faz uma proposta de intervenção. É algo exigido pelo Enem. É obrigatório que você apresente uma solução para o problema. A distribuição do seu texto pode ter até 30 linhas. Então, se você quiser fazer as 30 linhas, o ideal seriam 5 parágrafos de 6 linhas cada. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e mais um de conclusão, cada um com 6 linhas. Ficam parágrafos bem distribuídos. Algumas perguntas que você tem que tentar se responder no seu texto é: qual que é o problema? Por que isso é um problema? Quais são as causas? Há uma solução? E como e por que essa solução? Antes de você fazer a sua redação, faça um projeto do seu texto, um planejamento inicial.
qual que vai ser a ideia principal do seu parágrafo? Na introdução, eu vou colocar isso, o meu segundo argumento vai ser tal, e o meu terceiro argumento vai ser aquele. Se você fizer esse planejamento inicial, você não se perde na hora que estiver escrevendo o seu texto, você não se perde nas ideias. Como eu falei, na introdução, você faz uma apresentação inicial. Uma coisa que eu fazia muito nas minhas redações era falar assim: a Constituição Federal de 1988 assegura o direito a tal coisa. E aí eu trazia o problema. O problema é que esse direito não está sendo cumprido, essas pessoas não estão conseguindo ter acesso. E aí eu trazia a minha tese. A minha tese é de que isso é maléfico porque impacta na vida das pessoas. Aí você vai para o desenvolvimento. Como eu falei, no desenvolvimento você vai trazer os seus argumentos e procure fazer uma ideia por parágrafo. Os seus argumentos, eles têm que ser relacionados e eles têm que ser lógicos. Então, quando você estiver construindo, tenta fazer um raciocínio que tenha começo, meio e fim. Na conclusão, você faz a retomada e quando você for construir a sua proposta de intervenção, a sua solução, você tem que apresentar o que fazer, como fazer, tem que ser uma proposta concreta, sólida, bem específica. Mas o principal é, você tem que indicar quem vai fazer. É muito comum, eu fazia muito nas minhas redações, de falar assim, o governo tem que fazer tal coisa. Ao invés de você dizer o governo, tenta indicar qual instituição. Fala assim, o Ministério da Educação, a Secretaria de Saúde, as prefeituras. Isso deixa o seu texto melhor. Então, se o texto dissertativo argumentativo é baseado em usar argumentos para defender uma tese, quais são os tipos de argumentos que eu posso usar? Eu vou citar alguns exemplos de tipos de argumentos, mas você pode usar vários tipos que você achar mais adequado. Por exemplo, o argumento de autoridade consiste na citação de uma fonte confiável, de um especialista ou de uma instituição de pesquisa, por exemplo, se você quiser citar o IBGE. O argumento de causa e consequência, você vai apresentar os motivos, por que que aquilo acontece e quais são os efeitos. Aquilo que eu falei da crise hídrica, do desmatamento na floresta amazônica e da seca em São Paulo é um exemplo de causa e consequência. Você pode usar o argumento também de provas concretas, em que você vai apresentar informações extraídas da realidade, ou seja, você pode usar dados estatísticos, você pode usar fatos de domínio público, por exemplo, as pesquisas que o IBGE faz. Exemplificação, você pode trazer um pequeno relato de um fato ou algum acontecimento. Ele é muito útil para teses que são muito teóricas, mas você tem que tomar cuidado para fazer algo que seja conhecido. Você não pode falar um relato da sua vida. Por exemplo, na redação de 2015, eu apresentei uma notícia sobre uma tentativa de feminicídio. O argumento de analogia é quando você faz uma comparação de situações que são iguais. Elas podem ter a mesma causa, ou podem ter o mesmo efeito, ou, dependendo da sua opinião, pode ser que elas tenham o mesmo tratamento. Você acha que isso daqui vai ser resolvido da mesma forma que a gente fez aquele outro, então você faz uma analogia. Por último, o senso comum são informações incontestáveis, que são conhecidas universalmente. Por exemplo, se você quiser falar sobre a importância de se preservar a nascente dos rios, você pode falar que não existe vida sem água. E isso é um senso comum e é válido. Agora da parte mais importante, que são as competências. As competências são aquilo que a banca espera de você. Ao ler o seu texto, os professores avaliadores vão procurar por coisas específicas. Sabendo quais são as competências e como você vai ser avaliado, é mais fácil fazer um texto bom. A sua redação vai ser avaliada baseada em 5 competências que valem 200 pontos cada uma. São alguns conhecimentos que você tem que dominar e demonstrar dentro do seu texto. A sua redação vai ser avaliada por 2 professores que vão atribuir uma nota cada um. Essas notas serão feitas uma média aritmética. Se elas forem muito discrepantes, entra um terceiro professor para tentar deixar a nota mais equilibrada. Então vamos lá. A primeira competência, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Nessa competência serão avaliadas coisas como ortografia, acentuação gráfica, regras gramaticais, coesão e coerência, modalidade formal da língua, hífen, o uso de letras maiúsculas e minúsculas corretamente no início de frase, nas siglas, a separação silábica, quando está terminando uma frase, uma linha e você passa para a próxima linha, você tem que fazer a separação correta. Regência, concordância verbal e nominal é muito importante. Pontuação também, pronomes, crase e o uso adequado dos vocábulos. Por exemplo, se na sua redação
você vai se referir ao Covid-19 e você usa o termo epidemia, não está correto. É um termo diferente do termo pandemia. E o termo correto seria pandemia. Eles prestam atenção no uso correto dos vocábulos. A competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, aqui, o que eles querem é que você demonstre que você sabe interpretar a proposta de redação, que você sabe qual que é o tema e que você consiga relacionar conhecimentos diferentes, trazer um pouco de biologia, um pouco de física, um pouco de história, tudo junto para construir o seu argumento, para defender a sua tese. E, claro, você tem que saber fazer isso dentro do gênero textual que eles pediram para você. Você tem que tomar cuidado para não tangenciar o tema. Tangenciar o tema significa abordar ele de forma parcial e ficar muito preso no assunto. Lembra que eu falei da diferença entre assunto e tema? O assunto da redação de 2016 era intolerância religiosa e o tema era o combate. Se você fica falando só sobre a intolerância e não sobre o combate, você tangencia o tema, que foi o erro que eu cometi. Você tem que apresentar ideias de várias áreas, mas todas elas têm que estar trabalhando em conjunto para validar a sua opinião. É muito importante que você não copie os textos motivadores e que você vá além das ideias que eles trazem. Outro cuidado que você tem que tomar é para não fazer um texto muito expositivo. Se você só jogar várias informações, vários dados estatísticos, o seu texto é um texto expositivo. Você tem que assumir um ponto de vista que fique bem claro e você tem que organizar as ideias, costurar uma ideia na outra para que o seu texto seja argumentativo. Eu cometia muito esse erro quando eu fazia minhas redações. Se você simplesmente fala um dado estatístico, tantos por cento da população não tem acesso à água encanada, por exemplo. Como isso se relaciona com o tema? Você tem que explicar. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Na competência 3 vai ser analisada a progressão temática, ou seja, a sequência lógica do seu texto, a ordem de apresentação dos argumentos. O seu texto tem que ser coerente do início ao fim. Você tem que ter um encadeamento das ideias. Elas têm que começar, se desenvolver e terminar. Você tem que evitar repetições, ficar falando muito sobre a mesma coisa. E evite também saltos temáticos. Você está falando sobre uma coisa, do nada você faz uma viagem e começa a falar de outra coisa, desconexa, sabe? Evita isso. Os avaliadores querem identificar claramente qual que é a sua estratégia. A minha estratégia é convencer o leitor de que isso acontece por causa da ação estatal e por causa do descaso da população. Então, você tem que deixar bem claro que você quer comprovar isso por meio dos seus argumentos. Mas o que é coesão e coerência? Que tanto se fala e a gente não sabe. Coesão são os ganhos semânticos que mantêm o raciocínio, ou seja, os conectivos que você usa, é focado na forma. Como que você vai fazer a ideia 1 se relacionar com a ideia 2? Já a coerência é responsável pela produção de sentido no texto, é focada no conteúdo. Se você faz uma frase, por exemplo, um período, em que você diz: o menino plantou uma janela e comeu uma bola. Isso não é coerente. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui vão ser analisados os recursos coesivos e os operadores argumentativos que você vai usar para estabelecer as relações semânticas, ou seja, preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais. Tem que ter aquela relação de continuidade. Mas cada ideia nova tem que estar relacionada com as ideias anteriores. Os parágrafos eles têm que estar conectados dentro de si e uns com os outros. Você pode fazer isso substituindo termos muito longos por pronomes ou por expressões que reduzam o tamanho dela. Você pode usar, por exemplo, elipses, que é a omissão intencional de uma parte, e sinônimos, para não ficar repetindo a mesma palavra várias vezes. As competências elas são muito parecidas, então você pode se perguntar, mas qual que é a diferença entre a competência 3 e a competência 4? Se as duas estão falando de coesão, de conexão, então, a competência 3, ela vai mais profundamente no seu raciocínio.
em como o seu raciocínio está construído. Já a competência 4 fica numa camada mais superficial, que quer olhar como que você usou os conectivos, como você usou a língua portuguesa dentro do seu texto. E por último, a última competência, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Nessa competência, os avaliadores querem que você demonstre o seu preparo para a cidadania. Você tem que fazer uma proposta coerente com o restante do texto. Se na sua redação você falou que esse problema acontece por causa desse fator, então na proposta de intervenção você vai apresentar como combater esse fator, entendeu? A sua proposta tem que ser concreta, específica e consistente. Você tem que indicar quem é o agente. Lembra que eu falei? O governo e o Ministério da Educação. Você tem que falar o que fazer, quem fazer e como fazer. Os direitos humanos têm alguns princípios, que são a dignidade humana, a igualdade de direitos, a democracia na educação, laicidade do Estado, reconhecimento de diferenças e diversidade, transversalidade, vivência, globalização, sustentabilidade e socioambiental. Algumas coisas sempre serão consideradas como desrespeito aos direitos humanos. Quais que são elas? Para você não colocar no seu texto, senão você vai ter essa competência zerada. Defesa de tortura, mutilação, execução sumária, qualquer tipo de injustiça com as próprias mãos. E também a violência motivada por raça, etnia, gênero, crença, condição física, origem geográfica e condição socioeconômica. E como é atribuída a nota? Como é feita a avaliação? Existe uma escala de notas. Se você tirar 0 numa competência, significa que você tem desconhecimento daquilo que é exigido na competência. 40 pontos é um domínio precário. 80 pontos é um domínio insuficiente. 120 pontos é um domínio mediano. 160 é um bom domínio. E 200 pontos, que são a nota máxima, é um excelente domínio. O que zera a redação? O que você tem que evitar? Fuga total ao tema. Se o tema fala de combate à intolerância religiosa, você não pode falar de homofobia. Não obediência ao gênero. O gênero é um texto dissertativo argumentativo escrito em prosa. Você não pode fazer uma narrativa, você não pode fazer um poema. Até 7 linhas. Se você escrever 7 linhas, é considerado insuficiente e a sua redação vai ser zerada. Então escreva de 8 em diante. Cópia integral de qualquer texto do caderno de redação. Você não pode copiar. Desenhos, números, sinais gráficos fora do texto e sem função clara, porque isso pressupõe que é uma forma de se identificar, parte desconectada ao tema proposto, ou então assinatura, nome, apelido, rubrica fora do lugar, mais uma vez pode ser entendido como tentativa de fraude. Texto em língua estrangeira também não é aceito. Uma folha em branco não é aceita. Não importa se você fez o texto na folha de rascunho e não deu tempo de passar limpo, o que vale é a folha definitiva. Se a folha definitiva estiver em branco, você tira 0. Letra ilegível também pode acabar zerando. E se você fizer de forma propositada, pontual e desarticulada elementos estranhos ao tema ou projeto de texto. É importante lembrar que os trechos em que você copiar os textos motivadores ou copiar algum texto do caderno de questões, eles não serão contabilizados nas 7 linhas. Então, se você fizer 8 linhas e 3 delas forem cópia, você fez 5. O título da sua redação, ele é opcional, então ele não vai ser avaliado. Para algumas recomendações gerais. A principal recomendação que a própria cartilha do INEP traz pra gente é que você faça um projeto de texto, que você planeje, antes de começar a sua redação, o que você vai colocar em cada parágrafo. Outra recomendação é que você leia muitos textos, que você tenha atenção aos jornais e que você veja opiniões contrárias. Se você for procurar sobre um tema e você viu uma opinião a favor, procura a opinião contrária também para você saber rebater os argumentos, para você ver os argumentos de cada lado. Lê atentamente ao tema da redação para você não cometer o erro de tangenciar o tema. E uma dica que eu dou e que eu sempre fazia era começar pela redação.
Você escreve a sua redação, aí depois você faz algumas questões, depois você revisa a sua redação e passa limpo. Passar limpo a redação antes de terminar as questões é importante, porque se a redação vale 1000 pontos, e se você corre o risco, não sabe administrar o seu tempo e acaba deixando de não passar limpo a sua redação, além de ter perdido tempo fazendo uma coisa que você não vai entregar, são 1000 pontos muito significativos que você acaba perdendo, enquanto que as questões valem muito pouco em comparação com a redação. E dependendo da universidade que você pretende entrar e do curso que você pretende ingressar, a redação pode ter peso. Lembrem-se, você tem que usar a caneta preta do tubo transparente, leva mais de uma. Você pode... E usem sinônimos, usem bastante sinônimos para você não ficar repetindo, para o seu texto não ficar repetitivo, não ficar cansativo. E é aquele negócio, faça o seu texto com carinho, faça o seu texto com capricho. E agora eu vou falar sobre outras iniciativas que eu encontrei para ajudar vocês vestibulantes nesse momento. A primeira delas é um site de correção de redações totalmente gratuito, que foi desenvolvido pelo Matheus Pinheiro. É o Pinheiro Redações. Inclusive, eu elaborei uma proposta de redação cujo assunto é acessibilidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem dar uma conferida e enviar suas redações também. A segunda iniciativa é o programa de apadrinhamento que foi proposto pelo professor Marcelo Miller. Você pode entrar ou como padrinho ou como afiliado. Se você for padrinho, você vai corrigir as redações de alguém. Se você for afiliado, você envia suas redações para que alguém corrija. Se você quiser participar, é só entrar em contato com o professor pelo Instagram dele. O arroba é miller.marcelo.vila.maria. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não esquecem de deixar o seu like, isso ajuda muito. Compartilhem com seus amigos. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. E se vocês quiserem um vídeo falando sobre as questões da prova de linguagens, comenta aqui embaixo também, que se muita gente comentar, eu faço. Beijo!